Você já ouviu falar de um lugar onde ocorrem tantas mortes que o mar se tinge de vermelho durante o verão? Já ouviu falar de figuras que habitam entre pedras e colinas, prontas para empurrar os solitários dos penhascos? E o que você diria de um lugar onde ovelhas foram literalmente contratadas pelo Google? Esse é o cenário das Ilhas Faroé. E hoje, o Belo Mundo vai te levar para conhecer um arquipélago, onde a natureza selvagem e tradições sombrias se entrelaçam de forma única. Número 1. Localização e dados geográficos. Alguma vez você já ouviu falar nas Ilhas de Faroé? Sabe por acaso onde fica? Essas ilhas estão no Atlântico Norte, entre a Islândia e a Noruega, a noroeste da Escócia. São 18 ilhas principais, espalhadas por cerca de 1.400 km², com falésias, montanhas e penhascos que se estendem até o oceano. E uma curiosidade: nenhum ponto das ilhas está a mais de 5 km do mar. Inclusive, o cartão postal mais famoso desse lugar é exatamente a combinação de penhasco e mar. O Trella-Nipa, com o lago Sørvágsvatn, é um dos cenários mais icônicos das Faroé. Ele cria uma ilusão de ótica impressionante, parecendo estar suspenso sobre o mar, no alto de um penhasco. Além das ilhas principais, o arquipélago conta com outras 757 ilhotas e rochedos, formando um relevo acidentado com falésias e fiordes que recortam a costa. O clima é uma verdadeira incógnita. Por estar perto do Círculo Polar Ártico, faz frio 365 dias por ano e chove em todas as estações, principalmente no inverno. A temperatura média anual das Ilhas Faroé é de aproximadamente 7 graus Celsius e pode nevar do verão ao inverno, além de ter sempre muito vento, ser muito nublado e ter muita neblina. A população não passa de 50 mil habitantes, e esses fatores influenciam o estilo de vida local, baseado principalmente na pesca e na criação de ovelhas. Na maior ilha, Streymoy, fica a capital, Tórshavn, com uma população de aproximadamente 20 mil pessoas. Nas demais ilhas, o cenário é bem diferente. Algumas vilas têm apenas 12 moradores, e há até ilhas completamente desertas. Parece um lugar intocado, com um povo que vive em um conto de um livro antigo, imersos em um cenário paradisíaco e rodeado por lendas. Uma das lendas mais famosas é dos Hoodoo Folk. Segundo os locais, Hoodoo Folk é uma espécie mítica de super-humanos com cabelos escuros e roupas acinzentadas que vivem dentro das pedras e colinas e, quando a neblina aparece, empurram aqueles que caminham sozinhos pelos penhascos. Um tanto sombrio, não é mesmo? Eu não me arriscaria. Número 2. Conectada por túneis subterrâneos. Além da geografia e da pequena população, algo que se destaca nas Ilhas Faroé é o modo engenhoso como elas se conectam. Imagine atravessar quilômetros de escuridão em um túnel submerso, ligando uma ilha à outra. É assim que os faroeses enfrentam o isolamento, com uma infraestrutura que desafia a natureza e facilita o dia a dia por lá. As 5 maiores ilhas, bem no centro do arquipélago, são totalmente conectadas por pontes e túneis suboceânicos. Essas passagens impressionantes, que chegam a dar um frio na barriga, permitem que o país inteiro seja explorado de carro comum, sem necessidade de veículos especiais. É ou não é a maravilha da conectividade? Número 3. História. A história das Ilhas Faroé começa lá pelos anos 600, quando monges irlandeses e escoceses se aventuraram no arquipélago, isolados do mundo. Esses monges viviam ali até por volta de 825, quando as ilhas foram mencionadas pela primeira vez em um texto de um monge irlandês. Mas o arquipélago não ficaria isolado por muito tempo. Segundo a saga dos faroeses, uma antiga narrativa islandesa sobre os primeiros colonizadores, quem realmente deixou sua marca por lá foi Grimur Kamban, um viking aventureiro. Ele teria chegado pouco depois, por volta da mesma época, atraindo outros vikings, que logo se espalharam pelas ilhas e começaram a moldar a cultura local.
Avançando para frente na história, as Ilhas Faroé experimentaram uma fase de república independente. Mas essa liberdade durou apenas algumas gerações. Em seguida, as ilhas passaram a pagar tributos à Noruega e depois fizeram parte da união monárquica com a Dinamarca. Em um período mais conturbado, a Dinamarca entregou o controle das ilhas à poderosa família von Gabel, uma linhagem nobre dinamarquesa que governou as Faroé como um estado feudal. Eles tinham a função de administrar os recursos e cobrar impostos, mas, após alguns anos, o rei dinamarquês retomou o controle direto. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Faroé entraram novamente em cena. Quando a Alemanha invadiu a Dinamarca, as forças britânicas ocuparam o arquipélago, criando uma ocupação amigável para impedir qualquer avanço nazista. Nesse período, os britânicos construíram o aeroporto de Vágar, uma base estratégica no Atlântico Norte, que ainda é usada até os dias de hoje. E quando a guerra acabou, os soldados britânicos partiram, embora 170 deles tenham ficado para formar famílias com as faroesas. A ocupação britânica teve um grande impacto. Em 1946, um referendo mostrou que a população estava dividida, mas uma pequena maioria apoiou a independência. No entanto, a Dinamarca anulou a decisão rapidamente, dissolvendo o parlamento local e chamando novas eleições. No final, as duas partes chegaram a um acordo. As Ilhas Faroé se tornariam uma comunidade autônoma dentro do Reino da Dinamarca. Número 4. Relação com a Dinamarca. Uma conexão distante. Embora tecnicamente parte do Reino da Dinamarca, as Ilhas Faroé têm um arranjo único. Eles cuidam de tudo por aqui, menos da defesa e das relações exteriores. O parlamento faroês decide sobre a vida cotidiana e as políticas locais, deixando apenas os assuntos internacionais e militares para Copenhague. É como se as ilhas pertencessem e, ao mesmo tempo, não pertencessem à Dinamarca, um vínculo à distância onde ambos mantêm seu espaço. Quer um exemplo? Enquanto a Dinamarca faz parte da União Europeia, embora sem adotar o euro, as Ilhas Faroé escolheram ficar de fora da União Europeia. E aos poucos vem ganhando ainda mais autonomia. Há até quem acredite que um dia o arquipélago poderá ser totalmente independente. Hoje, as Ilhas Faroé têm um alto comissário, representante da Rainha da Dinamarca, e um parlamento próprio, o Løgtingid, com 32 membros eleitos a cada 4 anos. Número 5. Faroês. O idioma das ovelhas. E por falar em cultura própria, o idioma aqui é o faroês, uma língua germânica tão antiga que qualquer entusiasta de linguística ficaria fascinado. Embora seja conhecido como Ilhas Faroé, o nome oficial em faroês é Føroya, que significa literalmente Ilhas das Ovelhas. E o título não poderia ser mais apropriado, já que há mais ovelhas do que pessoas por aqui. Estimativas variam, mas dizem que existem entre 70 e 80 mil ovelhas, enquanto a população humana é de aproximadamente 52 mil. Aliás, parece que essas bolas de lã estão em tudo quanto é lado. Outro lugar que elas dominam o cenário é na Nova Zelândia, e se você curte explorar essas curiosidades, temos um vídeo no canal que revela o lado sombrio e pouco conhecido desse país que vale a pena conferir. Você sabia, por exemplo, que nos anos 70, a Nova Zelândia foi dominada por comunidades hippies que de paz e amor não tinham nada? Pois é, algumas dessas comunas, com o tempo, tornaram-se ambientes sombrios e até assustadores, cheios de práticas bizarras e conflitos internos, com algumas sendo até comparadas a seitas, onde o comportamento abusivo e tóxico tomou conta. Então, depois deste vídeo, dê uma espiada em Mahana, a comunidade perdida e mais misteriosa do mundo. Garanto que você vai se surpreender. Mas voltando às ovelhas das Faroé, podemos dizer que elas são parte da paisagem, literalmente. Para você ter uma ideia, até o Google usou ovelhas para mapear o arquipélago. Número 6. Ovelhas funcionárias do Google. Parece inacreditável, mas é verdade.
Por um tempo, o Google usou ovelhas para fotografar as Ilhas Faroé, em vez dos famosos carrinhos do Street View. Tudo começou porque, com a população pequena e o terreno desafiador, o arquipélago nunca esteve entre as prioridades do Google no projeto Street View, lançado em 2007. Enquanto lugares pelo mundo todo ganhavam cobertura, as Ilhas Faroé ficaram de fora, o que frustrou o Conselho de Turismo local. Foi aí que surgiu uma ideia ousada. Com cerca de 80 mil ovelhas, mais do que o número de habitantes, o Conselho de Turismo pensou: por que não usar esses animais como fotógrafos para mapear o arquipélago? E assim nasceu o Ship View. Eles equiparam as ovelhas com câmeras de 360 graus movidas a energia solar nas costas, deixando os animais livres para capturar as paisagens das ilhas enquanto vagavam sozinhas ou em pequenos grupos, como é comum por lá. Parece uma jogada de marketing, mas o projeto deu certo. As ovelhas conseguiram captar imagens incríveis das paisagens das Faroé, com informações de localização precisas. A iniciativa chamou tanta atenção que um mês depois, o Google enviou um tracker, uma mochila com câmera 360 graus, para os moradores continuarem o trabalho. E desde 2020, o Google permite que qualquer pessoa envie fotos de câmeras 360 graus para complementar o Street View. Incrível, não é mesmo? Aqui você encontra ovelhas em penhascos, montanhas e até nos telhados das casas, que é o nosso próximo ponto curioso. Número 7. Telhado de relva. Imagine casas cobertas por telhados verdes e densos de relva, tão integrados à paisagem que parecem desaparecer no horizonte. Parece coisa de conto de fadas, mas aqui é pura realidade. Por séculos, quase todas as casas nesses países nórdicos foram construídas com telhados de grama, especialmente nas áreas rurais, onde essa prática era comum até o início do século XVIII. Esses telhados têm suas vantagens e não são apenas estéticos. Há cerca de 2000 anos, os povos nórdicos adotaram essa técnica, que proporciona isolamento térmico e ajuda a proteger as construções. Antes de colocar a grama, usa-se uma camada de turfa, um tipo de solo denso e rico em matéria orgânica, formado pela decomposição de plantas em áreas alagadas. A turfa é excelente para manter o calor fora no verão, isolar-se do frio intenso no inverno e, nas Faroé, ajudar a resistir aos ventos ferozes que varrem o arquipélago. É como se a grama ajudasse a enraizar melhor as casas, para que elas não saiam voando com os ventos fortes. Mas onde entram as ovelhas na história? Na verdade, esse é outro emprego das ovelhas. Para manter a grama aparada, os moradores frequentemente colocam ovelhas nos telhados, permitindo que elas pastem e mantenham a vegetação sob controle. É ou não é 1001 utilidades? Número 8. País sem árvores. Já imaginou um lugar onde praticamente não existem árvores? Nas Ilhas Faroé, essa ausência é uma característica marcante. Historicamente, as ilhas nunca tiveram florestas nativas. Apenas algumas plantas lenhosas conseguem crescer naturalmente, como o salgueiro anão, que se adapta bem às montanhas. Outras espécies, como diferentes variedades de salgueiros e o zimbro, aparecem em poucos pontos do arquipélago, mas são raras devido ao intenso pastoreio e às condições climáticas. O clima é um dos principais fatores dessa ausência. As ilhas enfrentam ventos oceânicos extremamente fortes, carregados de sal, que dificultam o crescimento de árvores. No entanto, desde a década de 70, houve esforços para introduzir algumas espécies adaptadas ao clima rigoroso das Faroé. Árvores da floresta subpolar de Magalhães, uma região localizada no extremo sul da América do Sul, na Patagônia chilena e argentina, perto do Estreito de Magalhães, foram plantadas com sucesso. Essas árvores são naturalmente preparadas para verões frios e ventos intensos, características comuns tanto nas Ilhas Faroé quanto nessa região da América do Sul. Apesar desses esforços, as árvores ainda são poucas e a paisagem das Ilhas Faroé continua dominada por vegetação rasteira, gramíneas e musgos, preservando seu visual único e deslumbrante. Número 9.
gastronomia e o Skerpikjöt. Além dos túneis subterrâneos, das ovelhas 1001 utilidades e da ausência de árvores, outro destaque nas Ilhas Faroé é a culinária. A comida faroesa é uma verdadeira aventura gastronômica. Peixe fresco e carne de baleia estão sempre presentes, mas o prato que realmente chama a atenção é o Skerpikjöt. E qual é o ingrediente principal dessa iguaria? Se você pensou em ovelha, acertou. Além de fornecer lã e ter tantas outras funções por aqui, as ovelhas também fazem parte da alimentação local, mas não de qualquer forma. A preparação do Skerpikjöt é única. A carne de ovelha é pendurada ao ar livre por meses, até alcançar o ponto certo de fermentação. As pernas ou cortes do animal são colocados em um jalur, uma espécie de cabana de secagem, com laterais abertas, que permite a circulação de ar. Ali, a carne fica entre 5 e 9 meses, passando por uma fermentação natural que dá a ela um sabor forte e inconfundível. O processo de secagem é longo e tem fases bem específicas. Primeiro, a carne começa a perder umidade. Depois, na fase de fermentação, os sabores vão ficando mais intensos e complexos. E só depois de meses ela atinge o ponto final de secagem e está pronta para consumo. O clima das Ilhas Faroé, com ventos frios e o ar salgado, é essencial para que essa técnica de conservação funcione do jeito certo. Tradicionalmente, o Skerpikjöt é servido em fatias finas, acompanhado de pão de centeio e manteiga. É presença garantida em celebrações e também nas refeições do dia a dia. E aí, você encararia provar? Já conta pra gente nos comentários. Número 10. Cultura e festivais. Seguindo nossa jornada, é hora de explorar o lado cultural das Ilhas Faroé. As Ilhas Faroé têm uma cultura vibrante e cheia de tradição, com danças, músicas e festivais que refletem a identidade única desse arquipélago. A dança em cadeia faroesa é um dos destaques. Nessa dança tradicional, as pessoas se dão as mãos e formam uma corrente, executando passos simples ao som das baladas. Essas baladas são histórias cantadas, com centenas de versos que falam sobre heroísmo, amor e eventos históricos, passadas de geração em geração. Essa dança é mais do que movimento, é um símbolo de união e herança cultural, muito comum nos festivais e celebrações das ilhas. Entre os festivais, o Ólavsøka, comemorado em 29 de julho, é o mais importante do calendário faroês. Esse festival homenageia São Olavo, padroeiro das ilhas, e é um evento cheio de vida, com desfiles, competições esportivas, danças e apresentações musicais. Mas nem tudo é festa. Existe um festival que causa bastante polêmica, conhecido pelo nome de Grindadrap, a tradicional caça às baleias, que muitos consideram uma prática cruel. Número 11. O ritual de caça às baleias. A caça às baleias nas Ilhas Faroé é muito mais do que uma simples tradição. Para os faroenses, ela já foi uma questão de sobrevivência. Conhecido como Grindadrap, esse ritual ocorre sempre que um grupo de baleias-piloto nada perto do arquipélago e é avistado pelos habitantes. Quando isso acontece, os faroenses entram em estado de alerta e muitos dos homens assumem o papel de caçadores. O Grindadrap é mais comum no final do verão, especialmente na baía de Midvagur. É nessa época que os Sea Shepherds, ou pastores do mar, como os pescadores faroeses são chamados, conduzem as baleias-piloto, que costumam migrar para a região no verão, até a entrada da baía, aproveitando a maré alta. Quando a maré baixa, as baleias ficam presas no banco de areia, tornando-se vulneráveis aos pescadores e seus arpões e facões. O resultado é um mar vermelho de sangue, enquanto os pescadores vão abatendo as baleias uma a uma. A carne dessas baleias é especialmente cozida e distribuída gratuitamente entre os moradores, não sendo vendida comercialmente. No entanto, o Grindadrap atrai críticas internacionais intensas, com organizações de defesa animal classificando-o como cruel. É um tema sensível, mas que faz parte da essência dessas ilhas.
Número 12. Vilarejos isolados e a resistência ao turismo. Agora vamos falar sobre os vilarejos das Ilhas Faroé, onde o tempo parece ter parado. Como mencionei no início, alguns desses vilarejos possuem menos de uma dúzia de moradores. São lugares bucólicos, pitorescos e incrivelmente fotogênicos, o que atrai turistas em busca de paisagens intocadas. Mas para muitos locais, o fluxo de visitantes é um incômodo, especialmente quando a privacidade é invadida. Em praticamente todos os vilarejos das Faroé, há placas lembrando os visitantes a respeitarem os moradores e seu espaço. Em alguns desses povoados, a sensação de que não somos bem-vindos é quase palpável. Não há cafés ou lojas abertos e cartazes estão por toda parte. Drones são proibidos. É preciso respeitar cercas. O acesso de carro é restrito e áreas particulares estão claramente sinalizadas. A mensagem é quase explícita. Vá embora. Não queremos visitantes aqui. Mas sejamos sinceros, dá para entender o lado deles. Imagine que você está em casa, de pijama, maratonando sua série favorita. E de repente, uma van cheia de turistas para na sua porta e um monte de gente sem noção começa a espiar pelas janelas ou até enfiar o carro na sua garagem. Sim, dá para entender muito bem os faroenses, que podem parecer antipáticos com os turistas. Afinal, quem de nós não se incomodaria com estranhos invadindo o próprio quintal, um espaço que deveria ser de paz e privacidade? E assim concluímos nossa jornada pelas Ilhas Faroé. Se você quer continuar mergulhando em temas curiosos e intrigantes, fique de olho nos próximos vídeos e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nada. Obrigado por estar com a gente até o fim. Nos vemos no próximo episódio dessa viagem por esse nosso belo mundo.